Olá, eu vim aqui comentar um pouco sobre o governo Juscelino Kubitschek, né? Dar essa aula, dar uma explicação sobre o governo, algumas opiniões sugestivas e assim vai. O governo Juscelino começou a fazer um breve resumo aqui, né? Não cheguei a estudar de fato, mas fazer um breve Juscelino Kubitschek aqui. Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 anos. Então, 50 anos para fazer 5 anos de governo. Então, começou em 1956 a 1971. Então, o seu governo foi dada essa circunstância sobre em 50 anos, tudo que você vai fazer em 50 anos poderia ser feito em 5. Esse é o famoso lema do Juscelino Kubitschek e vou ler aqui o que está escrito sobre ele. Juscelino inicia o seu governo pondo fim à censura e anistiando os envolvidos na tentativa de golpe. Então está falando que no governo dele teve anistia também. E sim, justificativamente eu estava vendo um documentário sobre essa ditadura aí, o cara criticando, falando que no mundo inteiro não existe essa questão de anistia, né? Sobre os militares. A pessoa cometeu crime militar, como é que fala? Sendo punido militarmente, ou não tem essa questão de anistia. Anistia, eu acho que tipo, perdão sobre seus eventuais crimes de guerra na época. Acho que esse Juscelino aqui, eu, lembrando outra pessoa falando, tô lembrando que ele também participou, se eu não me engano, de uma guerra lá em São Paulo. Aí ele foi como médico, escreveu. Acho que o Juscelino Kubitschek, o cara tipo tratou mal alguma pessoa general, depois perguntou o que aconteceu e tipo deu um boi para o general na época. Então vou falar só do governo dele aqui, tá? Lançando um plano, aí, enfim, lança o famoso plano de metas com seu lema, fecha aspas, 50 em 5 anos. E o fim de transformar o Brasil em um país industrializado. Ele queria muito bem o país industrializado. Para isso, manda construir estrada, usina elétrica. Vale ressaltar, vários economistas parte do princípio ou pega dados ali sobre esse período desenvolvimentista, né, do Juscelino Kubitschek, pega dados, livros, alguns temas, nessa época aí teve um desenvolvimento tanto da era Vargas, do desenvolvimentismo, pega porque é a famosa teoria do Estado desenvolvimentismo, parte do princípio desses governos assim, e sobre esse Estado empreendedor, né? Então, eu mesmo já vi no Twitter, na época, vários artigos, documentários, livros, partindo do princípio economista, sobre artigos sobre o período econômico do Juscelino Kubitschek, né? Então, tem vários artigos elaborando isso. E aqui ele está falando que é o desenvolvimento, estradas, etc. e tal. Usina elétrica, ponte da amizade entre Brasil e Paraguai, é a nova capital do Brasil, que é Brasília. Em 41 meses, um projeto arquitetado Oscar Niemeyer, Brasília foi marcado pelo seu governo, que é o famoso Brasília, né? Também seu famoso governo também, a construção de Brasília. Está escrito aqui, 41 meses. Então, tipo, um mês e pouco que construiu Brasília. Aí alguns falam que teve a infração a partir disso, que construiu Brasília, né? Então, a partir desse princípio.
Então, a circunstância foi Oscar Niemeyer, um cara belíssimo, arquiteto ali. Eu não cheguei a ir para Brasília ver os monumentos que ele criou ali, mas eu fui em BH, eu vi de perto os prédios que ele fez, e é surreal, né? Porque você chega perto do prédio, você vê algo diferente, uma vibe diferente, porque realmente o prédio interage com a natureza, com o meio ambiente, com a cidade, né? Que é esse formato redondo. Então, é um cara baita intelectual a partir disso, né? Então, muito forte as obras deles, os prédios, literalmente, e não é de falar por falar. Então, ele criou, está escrito aqui 41 meses, eu não sei direito, mas parece que é um mês praticamente, criou o Brasil. E querer industrial o Brasil. Também a indústria automobilística foi trazida ao Brasil por Juscelino, começando com General Motors. Depois vieram Volkswagen, Williams, Mercedes-Benz, Ford e outras. General Motors, aqui está escrito General Motors. Um nome belíssimo, né? Quem nunca viu aí o filme Ford X Ferrari, é um clássico, né? Aqui, cara, que fez o Soldado Wise, que é o famoso do cacete, né? Ele começa a falar que é o General Motors e fala algo do tipo do General Motors, que é um clássico, né? Então os caras aí da Ford aí em peso, General Motors, General Motors. Então, isso. Então, trouxe vários o carrinho para fazer aqui no Brasil. E por outro lado, alguns estados industriais, né? ABC Paulista e na cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano, que é sei lá, cidade, que é esse famoso ABC, né? Perto de São Paulo aí, e os caras criou a indústria de carro, etc, etc. São Bernardo do Campos, aí vem Lula, né? Que veio daí. Em 1970, então, e acabou que em 1960 ocorreu a eleição finalmente a UDN lançando candidato que vence o Jânio Quadros. Aí já vem o Jânio Quadros, então aqui acabou o resumo sobre o Juscelino Kubitschek. Eu lembrei que a situação do Ciro Gomes, né, e veio a partir do princípio desenvolvimentista, ele sempre citava o Juscelino Kubitschek, e criou, fez um livro sobre o desenvolvimentismo. Eu lembrei que queria incluir sobre isso também. É, Vários argumentos deles, muito intelectual, e falavam sobre o desenvolvimento de Estado de Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Então, o repertório dele sempre partiu desse princípio, né? Então, aqui, e nada mais é essas indústrias aí do JK, né? Do Juscelino, e veio aí depois o Lula, né? Tem uns jornalistas, documentaristas, falam um pouco sobre esse momento, eu não sei falar, não sei de qual. Mas aí as cidades parecem de belos carros, aí vem um sindicato, né? E que o Lula teve esse peso aí político, muitos pessoal deve trabalhando, deve ser meio por aí, né? Caminho meio-dado, São Bernardo do Campo, essas duas. Então, acabou o Juscelino Kubitschek. É, aí. Vale ressaltar um ponto que antes disso, de 1970, né, não existia Brasília, ou seja, então na onde que ficava a nossa Brasília, né, a capital do Brasil, né, aquilo não está muito no âmbito, nem eu sabia, eu tive que pesquisar no Google, ficava no Rio de Janeiro, de 1970, blá blá blá, até, até o Juscelino criar em Brasília, porque era no Rio e a primeira foi em Bahia. Então, ficou bom ter engraçado, a capital do Brasil, no Rio de Janeiro, ninguém pensa nisso, né? E ali, aí em Brasília, foi um lugar meio estratégico ali no meio do Brasil, para coordenar até militarmente, cuidar realmente do nosso país, do
nosso espaço geográfico do Brasil, e no meio ali tem uma posição que você vê tudo, é até mais tranquila, que é Caatinga, né? Que é cerrado, tudo pegando fogo, né? Então fica mais fácil de administrar, mais tranquilo, mais em paz, talvez, que lugar apertado do Rio. Se eu não me engano, eu também passei perto do Rio do, do Palácio do Imperador, não sei se é o primeiro ou o segundo. E os carros ali, tudo passava ali, até meio esquisito, né? E o palácio lá, que era do segundo, né? Então criou a partir de Brasília, a partir. Então, o evento mais emblemático que nós temos é 50 anos atrás, que é a construção de Brasília, construção de um país, né? Então, o nosso evento mais épico é tipo 50 anos. Um muito recente a partir disso. Então, Brasília criou, foi a partir disso. Ponto, ponto. Acho que tem nada a reiterar sobre isso. É, tem umas, como é que fala? Porque o Brasil não tem muito trem, é por causa disso, né? Porque o governo Juscelino investiu muito peso sobre as rodovias, gastou muito dinheiro em rodovias e carros, né? E a partir do desenvolvimento bélico sobre carros, né? E com a tecnologia sofisticada, mas retraída, porque não tem muito acesso os pobres, né? Porque seria mais prático andar de trem no Brasil todo, mas esse desenvolvimentismo tem mais motos do que trem. Então, por causa nesse período que Ford, Volkswagen e criou, em vez de criar trem. Então, é isso, esses é o famoso Juscelino Kubitschek, como eu estava esquecendo. Juscelino Kubitschek é Tom Jobim, é Bolsa Nova, né? Então, o evento muito emblemático ali foi a música do fundo Juscelino Kubitschek. Então, tropicalismo, né? Nesse período. Logo depois veio Jânio Quadro. Então é isso, eu vou deixar o vídeo assim. Obrigado, valeu.